dois vilões aí, né, que fazem com que o seu marido tenha comportamentos inadequados, tá? E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Diz aí pra mim se você é veterana, se você já me segue há um tempo, se você é novata, caiu meio que aqui de paraquedas, seja muito bem-vinda. Eu sou a Jaylee Goulart. Eu ajudo mulheres aí a se posicionarem no casamento, né, a terem mais voz, fazendo isso sem brigas e vivendo um casamento aí de amor e respeito, né? Começando a viver esse tipo de relacionamento, um relacionamento leve, onde essa mulher se sinta feliz, tá certo? Então, se você tá chegando aqui agora, muito bem-vinda! E hoje nós vamos falar sobre os dois vilões que fazem o seu marido ter comportamentos inadequados aí com você, hein? Que live top hoje! Muito, muito top mesmo! 5 regras iniciais aí da nossa live, se você está chegando aqui agora, quais são? Vamos ver aí se vocês sabem. Olha só, curte, compartilha aí, né, com 3 mulheres, pelo menos aí da sua lista de contatos. Como é que faz isso? Olha, fulana, tô gostando de seguir a Jaylee, tô aprendendo várias coisas legais, tô compartilhando, quem sabe você goste também, quem sabe, tá? Falar da forma correta faz você ter resultados diferentes. Depois, terceiro, papel e caneta na mão para você anotar o máximo de informações, porque tem muita coisa boa aqui, essa live não fica sempre lá disponível, tá? Quem anota tem para sempre, quem não anota, não sabemos depois. Quarto, você precisa se cadastrar para você participar do grande evento, do grande dia lá, né? Na verdade são 3 dias muito importantes aí para você entender melhor como que você faz isso que eu acabei de falar no começo da live, né? Como se posicionar sem brigas, como passar a viver um relacionamento de amor e respeito, né? Como melhorar a comunicação com meu parceiro, como evoluir, né? Porque o casamento foi feito para evoluir. Então, respondendo essa primeira pergunta, você vai saber sobre isso nesse evento. Então, se você não se cadastrou ainda, já se cadastra. E por último, a quinta regra, respeito dentro da minha live, viu? Tanto comigo, que sou mentora, quanto com as demais colegas que estão participando aqui. Show, show! Bora lá! Então, nessa live você vai saber quem são os 2 principais vilões que fazem o seu marido, que fazem com que o seu marido tenha comportamentos inadequados com você, e você vai aprender como transformar esses 2 vilões nos seus aliados. Olha que live top, hein? Para que você tenha, a partir daí, uma boa relação com o seu marido. E eu vou acrescentar mais um parênteses aqui. E como você ser uma pessoa melhor também, né? Com essa descoberta aqui, quando você transformar esses vilões nos seus aliados, você também será beneficiada com isso. Tchan, 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 tchan! Quem é o primeiro vilão? Quem que é? Quem que é? A mente do seu marido. A mente do seu marido. Nossa, Jaylee, nossa, eu errei feio, né? Aham. A mente do seu marido, tá? Então, eu quero já deixar claro para vocês aqui que eu trabalho com coisas mais profundas, tá bom? Coisas que realmente vão fazer uma transformação na sua vida, e não apenas a gente dar uma maquiada. Então, o primeiro vilão que você precisa ficar atenta é a mente. Sabia? Tem uma frase que me segue, na verdade eu adotei a frase para mim, desde muitos anos, desde os meus 17 anos, eu acredito. E sempre eu penso nela, que é o seguinte: vença a ti mesmo e terás vencido o teu maior inimigo. Ou seja, esse vença a ti mesmo significa a sua própria mente, sabe? Jaylee, mas e daí? Não é do meu marido que a gente está falando? Exato, minha amiga. Ele também tem uma mente lá, não tem? Tem cérebro? A gente não é tão diferente assim do nosso parceiro. Eu estou falando de ser humano também. Então, o primeiro vilão aí que você precisa começar a entender, que você precisa começar a resolver, é a mente. As crenças que tem dentro da mente do seu marido. Tudo que o seu marido faz é que você consegue enxergar, que você consegue perceber ali no material. Antes foi o quê? Pensado aqui na mente. Então, vença a ti mesmo e terás vencido o teu maior inimigo. Isso vale pra gente também, né?
Muitas vezes a gente acha que não consegue fazer uma coisa, que só a fulana que tem capacidade de fazer, que só a mulher lá do outro casamento que pode ser feliz, que só o marido daquela fulana lá da TV que a gente viu é um marido romântico, né? São coisas que estão na nossa mente, pipocando ali, ó. Tem. Da mesma forma que tem crenças na nossa mente que nos move, também tem lá na mente do seu marido. Então esse é um grande vilão, sim, que você conscientemente, a partir de hoje, minha amiga, nessa live, você vai começar a entender que você precisa... É uma luta um pouco profunda, você tá vendo? Que não tem a ver com a sua sogra, sabe? Não é uma luta com a sua sogra. Não é uma luta com um contatinho no celular ou com o celular. Não é uma luta com o jogo do videogame. Não é uma luta com um jogo de futebol que seu marido vai. Não é uma luta lá no trabalho dele com a coleguinha que tá meio que tal, entendeu? É uma luta mais profunda. Na mente dele. Tudo está começando lá na mente dele. Né? Está se formando lá na mente dele. Eita, Jelly, que assunto profundo mesmo, né? Eu achei que era isso. Meus maiores inimigos seriam esses, os meus vilões aí em relação ao meu marido. Pois é. Pois é. Então, enquanto você não entender dessas coisas, nada muda, sabe? Nada muda. Você vai ficar tapando o sol com a peneira aqui, ó. Ah, e o sol vazando na peneira. Enquanto você não entender isso. Então, lá no evento, que é a série, eu vou me aprofundar mais com você sobre isso. Eu vou explicar sobre os cérebros de uma forma bem didática para que você possa entender melhor, tá? Mas eu já vou dar uma iniciada aqui. Então, esse inimigo todos nós temos, né? Esse vilão. Só que a nossa mente, ao mesmo tempo, se você não entende sobre isso, ela é uma grande vilã para você. E para o seu marido também. Mas a partir do momento que você passa a entender, começa a seguir a Jaylee Goulart, né? Começa a participar das lives, você vai ver que a mente pode ser a sua grande aliada também. Né? É através da mente, é na mente também que começa o quê? O gás para você fazer as coisas. É na mente também que começa o seu valor próprio. Né? Poxa, eu sou uma mulher corajosa, eu sou uma mulher que pode conquistar, né? Eu sou sim capaz, né? Eu posso sim viver um ótimo relacionamento. Eu quero estar mais no controle, no comando. Não é minha sogra, a família de não sei quem. É eu, né? Sou eu. É o meu reino, sou eu e o meu marido. A gente tem que dar conta aqui. Então, o jogo muda, vocês percebem? Porque a gente passa a não querer mais. Quando você entende sobre a mente, entende que ela é a sua aliada, você não vai mais ficar colocando culpa nas outras pessoas. Das coisas, dos resultados que a gente não tem, sabe? Então você vai entender, poxa, a minha mente, como é que tá a minha mente? Como é que tá a mente do meu marido? O que tem lá dentro, né? O que acontece ali? E aí o jogo muda para você. Aí você, minha amiga, aí você não é mais... Ah, você vai para um próximo nível. Você vai para um próximo nível. Você sai daquele nível das conversas das esposas, não tem? Do tipo, ai, o meu marido tal, ai, esses camaradas, ai, esses caras, ai, esses homens não tem jeito, não é não? Ai, você sabe, né, Jaylee? Poxa, o meu também, só fica no contatinho. Ai, mas é um babaca, hein? Você sai desse nível, minha amiga. Você vai para um próximo nível. As suas conversas são diferentes. Por exemplo, o que tem influenciado o meu marido, né? Que tipo de entrada está vindo até a mente dele para fazer com que ele tenha essa atitude? O que está acontecendo? Ah, você vai para o próximo nível. Você vai que nem no Matrix, não tem? Aquelas letrinhas assim, ó. Você começa a ver. Ah, é por isso. É por aquilo. Aí você para, né, de viver aqui, ó. Na parte baixa da reclamação, né? Da reclamação que ninguém faz nada. E você vai para um próximo nível. E como é que isso funciona? Tá? A todo tempo, eu e você, todo ser humano e o seu marido também. Nós estamos falando do vilão principal lá na cabeça dele, né? Então, a todo tempo, nós estamos recebendo informações, tá? Por mais que você pense que você fica sempre consciente de tudo que você está fazendo, já foi mais do que comprovado que não é assim que funciona. Então, antes a gente pensava o quê?
Poxa, eu estou consciente. Consciente, a maior parte das nossas decisões é feita pelo nosso consciente. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu estou decidindo isso. Aí a gente pensa no marido também, só que não é assim. Então, os últimos estudos já mostram que o nosso inconsciente, tá, é quem toma a maior parte das decisões. Irei me aprofundar lá na série, lá no evento sobre isso. Então, fica ligado para você não perder. Mas o fato é que desde que você acorda até a hora de você dormir, que eu chamo de microvida, né? É como se você nascesse e morresse no final do dia. Microvida. Então, tudo de importante você faz nesse dia. O resto é nunca. Que o resto não é ainda, não aconteceu ainda, tá certo? Então, é até legal você lembrar disso. Não ia falar sobre isso, mas já aproveitando o gancho. Se nós tivermos isso um pouco mais claro na nossa mente, nós vamos procurar fazer coisas melhores, coisas que importam no nosso dia, porque é uma microvida, né? É a vida que nós temos naquele dia, que é o que é. Né? O que passou já passou, e o que vai vir no futuro ainda não veio. Então a gente nasce e morre todos os dias, se vocês observarem. Então cada dia é uma oportunidade, sim, uma grande oportunidade. Mas voltando, desde a hora que você acorda até a hora de você dormir, o seu marido também. Eu estou te falando aqui para você entender. E aí, se eu estiver falando muito complicado, vocês escrevem aí. Muito complicado, que eu vou tentar falar de uma forma mais fácil, tá? Para vocês entenderem. Então, assim, a Jaylee acordou, você acordou, a galera toda acordou, e nossa mente está sempre procurando essas pistas, né? Do ambiente. O ambiente molda muito a gente, né? Tudo que está entrando aqui. O que acontece? O que você faz logo quando você acorda? Que tipo de palavras está rolando na sua casa? Que tipo de lugar você frequenta? O seu marido também. Quando você... Será que você já liga a TV ali? Ou você coloca uma boa música? O que está entrando na sua mente? Né? E isso tudo está acontecendo sem nem você perceber. Ao contrário do que você pensava antes, do tipo, nossa, tá tudo no meu controle. Não, gente, nem na hora de dirigir o carro não fica no seu controle. Por exemplo, você já está no automático. Só fica consciente na hora que você vai aprender a dirigir, porque é algo que você nunca fez. Mas depois, não, fica tudo automatizado. Por quê? Para a gente não gastar energia. Né? O nosso cérebro quer poupar aí. Ou seja, esse aglomerado de informações faz com que o seu marido, o meu marido, eu e você e todas nós, tenhamos atitudes, né? Comportamentos ali baseados nessas informações que estão aqui na nossa mente. Tá certo? Então, quando o marido ele se acha inferior, quando o marido às vezes ele fala que ele é muito, ele não consegue, né? Quando o marido às vezes é um pouco ríspido até com as palavras. Então, tudo isso são informações que ele aprendeu e estão ali. Na mente dele. É como um cardápio, digamos assim, né? E ele age assim, sem nem perceber que está agindo. Eu quero contar um relato para vocês rápido, que eu acredito que vai encaixar muito bem aqui. Eu estou entrevistando as minhas veteranas nesses últimos dias e está sendo sensacional. Logo em breve nós teremos a segunda temporada do Encontro de Rainhas lá no YouTube e também vou postar nas outras mídias, tá? Mas principalmente é um quadro do YouTube. Voltando. E conversando com elas, com as minhas alunas que já passaram pela jornada, que é o meu programa fechado, todas falam algo muito parecido, mas tem uma pessoa que foi a quem eu entrevistei ultimamente, deixa eu ver, ultimamente, foi a penúltima que eu entrevistei, que é a Letícia. Ela falou algo muito interessante sobre isso, porque quando ela entrou na jornada, ela gritava muito em casa e ela tem uma menina, não tem, né, uma bebezinha de 2 anos, e a menina gritava muito, né, estava muito estressada, não conseguia dormir direito, e aí ela não dormia também, e aí ela começou a perceber que as atitudes da filha dela com ela tinha muito a ver com as informações que ela estava passando para a filha. E as atitudes dela também tinham a ver com o que ela estava ali ao redor, né? As informações que ela permitia entrar na mente dela. Então ela já era muito estressada.
muito reclamona. Ela disse isso, vocês vão ver na entrevista depois. E ela dizia que a filha dela recebia essas informações e aprendia, né? E aí ficava no automático. Então a filhinha dela, gente, de 2 anos, começava a agir muito parecido. E aí ela falou que depois que entrou na jornada, começou a entender sobre como a mente funciona, mudar crenças, mudar o ambiente, mudar comportamentos ali na casa dela, a menina tá outra, né? Muito mais calma, muito mais carinhosa. Então isso é um grande exemplo. Acredito que deu para vocês entenderem. Então, o primeiro vilão é a mente, sabe, gente? Então é na mente é por causa da mente que às vezes você não dá um passo, né? Para fazer algo. É por causa da mente de crenças que você às vezes pensa que todos os casamentos estão fadados ao fracasso. É por causa da mente que você pensa, o meu marido não me enxerga como autoridade, mas você não percebe que na sua mente tem a informação de que você não é capaz. Porque se você tivesse uma informação contrária a isso, você não ia pensar, nossa, meu marido não me enxerga como autoridade, porque você estava pouco se importando. Você ia mostrar que você é uma autoridade. Porque isso já está claro na sua mente. Entende? E automaticamente, com esse seu valor bem certo, você ia mostrar para ele e fazer uma transformação lá na mente dele. Você ia mandar outro tipo de informação para a mente do seu marido, que você não vai aceitar qualquer coisa, não. E aí ele ia transformando as crenças que ele tem a seu respeito, a visão que ele tem. Gente, isso é muito profundo, eu sei que é muito profundo. Mas eu preciso começar a mostrar esse universo para vocês. Porque eu não posso deixar você ir com a massa só. Ser aquela pessoa que só reclama do problema, mas você precisa entender como funciona. Então, o primeiro vilão é a mente, gente. Tudo começa aqui, tá? Tudo começa aqui. Então, o nosso inconsciente, principalmente, né, é o responsável pela maior parte das nossas decisões. Só que o consciente, apesar de ser, sei lá, 7%, ele é muito importante. Pegar na mão da UP. Vocês vão aprender quem é UP, quem que é esse personagem lá no evento, tá? Quem é aluna aí já sabe. Mas nós precisamos primeiro ficar consciente. É isso que eu estou fazendo com você nessa live. Ah, não era a sogra que era o problema, a vilã? Não era não sei o quê? Não, minha amiga. O primeiro vilão é a mente, tá? Qual que é a visão do seu marido sobre as coisas, em relação a você, sobre o casamento? Então, essas informações estão chegando lá, né, na cabeça dele, através de pessoas, através do ambiente da sua própria casa, às vezes é um ambiente, sabe, desorganizado, um ambiente com muita reclamação, um ambiente com informações ruins que vai entrando, né, músicas ruins. O ambiente, às vezes, do trabalho dele também, as pessoas que ele se rodeia. E aí você, de forma consciente, você vai entendendo isso. Fala, uou! Então é isso, aí o seu foco muda, né? Você sai desse nível baixo da massa e passa a vir para cá. Certo? Passa a vir para cá. E hoje eu te convido a ficar de forma consciente, né, para tudo isso que eu estou te falando. Lembra daquele filme que é um desenho, Wall-E? Vocês lembram desse desenho do Wall-E? Não sei se você vai lembrar. Ah, é uma gracinha. É um monte de robozinho assim. E aí eles estão meio que tudo no automático, sabe? Meio que o mundo foi destruído e eles estão meio que numa nave. E tudo é no canudinho, tudo é automatizado e tudo tal. E o Wall-E, ele começou a ver, tem algo errado, né? Não é isso, tal. E aí teve um dia que ele pegou e desligou essa automatização, que aquele monte de gente ficava, né? E todo mundo, de repente, uou, começou a ver. Ficava todo mundo o tempo inteiro comendo sem parar, o tempo inteiro só olhando a tela do celular. Então, tudo que esse programa fazia, ele falava para fazer, todas essas pessoas faziam. Então, são pessoas que estavam no automático mesmo. E aí o Wall-E foi lá, meio que sem querer, tirou o negócio da tomada. E aí todo mundo passou a ver muito mais do que aquilo ali que estava, sabe? Começou a ver. Então é bem legal esse desenho, esse filme, porque mostra uma realidade, na verdade. O que está acontecendo no hoje, sabe?
não é algo de um desenho apenas. Se a gente for observar, a gente fica muito no automático o tempo inteiro, sabe, gente? Então a mente é uma vilã se nós não estivermos no controle disso. E se nós estivermos mais no controle, sabendo o que a gente coloca aqui dentro, que tipo de lugar a gente vai, que tipo de pessoa a gente se rodeia, o seu marido, como que está o ambiente familiar aí na sua casa, né? Porque tudo isso está sendo informação e alimento lá. E aí, quando você está no controle, você começa a aprender sobre isso, você transforma o seu vilão no seu maior aliado. Maior aliado. Ele deixa de ser o vilão e passa a ser o seu aliado. Porque a nossa mente é incrível. Né? É incrível e a gente não sabe quase nada ainda. Estamos descobrindo ainda. Mas a mente nos dá aquele gás. Nos faz funcionar. Né? Faz tudo acontecer. Nos dá possibilidades. Então o fracasso e o sucesso estão aqui dentro. Aqui dentro. O vilão e o aliado está aqui dentro da sua cachola. E lá do seu marido também. E por que eu estou falando com você de esposa para esposa, de mulher para mulher? Porque nós podemos transformar nossa própria mente e, através da nossa transformação, fazer isso lá com o nosso parceiro. Ao invés de falar, nossa, minha sogra é uma jararaca, viu? Tipo assim, gente, é jogar a responsabilidade tão longe que eu fico assim, abismada. Ah, mas esse país, mas tal. Tipo, a gente joga a responsabilidade, sei lá, muito longe. A responsabilidade é nossa. Tá certo? Aí você pode pensar assim, beleza, né, Jay? Mas ele não é um ser pensante? Ele não tem um cérebro também? Por que ele não tem atitude na vida? Você já passou por uma situação assim, de uma amiga sua, muito amiga sua, está um pouco preocupada com você, com algumas atitudes suas, ou com algum hábito seu que não é tão bom, e ela chega para você na maior boa vontade e fala assim, amiga, lembra que você me falou que o médico disse para você que você precisa melhorar a sua alimentação, precisa melhorar aí essa questão dos exercícios, olha aqui, ó, faz tal coisa, né? Começa a fazer isso, vai ser bom para você. E a pergunta é, você fez, minha amiga? Mas foi sua amiga que falou, ela falou de boa vontade. Ela falou para você melhorar, porque você é um ser pensante também, não é? Você tem um cérebro na sua cabeça, a sua amiga pensa, ela tem um cérebro, tá certo? Será que ela não tá vendo isso? Será que ela não sabe que ela precisa melhorar isso, a alimentação dela? Será que ela não sabe que pode dar ruim para ela? E aí, o que você vai pensar? Poxa, que saco, hein? Fica se metendo na minha vida. Aí a sua amiga já parece ser ruim para você. Ué, você não é um ser pensante? É o que a sua amiga pensou, assim como a gente pensa. O seu marido não é um ser pensante? Mas a forma de falar, a forma de influenciar faz total diferença. Total diferença. E é uma mudança que precisa ser feita na mente primeiro. Por quê? A amiga veio e falou, nossa, Jaylee, você pode fazer isso, pode fazer aquilo. Só que se a minha mente não tiver propensa a isso, né? Não mudar essa chave, tiver muitas crenças limitantes ali, eu vou achar que ela é a mal da história, né? Eu vou achar que ela está querendo se meter na minha vida. Não que ela está querendo me ajudar. Vocês percebem isso? Quantas pessoas já não quis ver o seu bem, né? E você viu ela como uma má da história. Por quê? Porque tem aqui na sua mente, ó. E aí com seu marido funciona muito parecido. Do tipo, mas ele não é um ser pensante, ele não tem cérebro. Tem. Mas da mesma forma que a gente precisa de uma boa influência, precisa que a pessoa fale de uma forma que vai fazer com que a nossa mente receba aquilo como algo que vai ser bom para nós. E não um ataque, o seu marido também é assim. Também é assim. Então, para vencer esse primeiro vilão, primeiro o que você precisa? Dominar seu próprio vilão. E o seu próprio inimigo, que é você mesma. E quando você fizer isso, você já, na verdade, já terá 50% andado com o seu marido e com as pessoas à sua volta. Por quê? Você vai passar uma mensagem de que você é diferente agora. De que você tem uma mentalidade diferente e de que você não vai aceitar mais algumas coisas, que você sabe bem claro o que você quer. Então você já vai ter 50% do caminho andado. E aí, com a sua transformação, você automaticamente faz a transformação. Lembra da Letícia e da filhinha dela de 2 anos?
que era o contrário disso? Ela chegar e ficar o dia inteiro, mas essa menina não tem jeito. Para menina de 2 anos. Mas ô racinha, olha aqui. Igualzinha ao pai dela, estressada que nunca vi. Esse negócio de ser mãe. Essa é a crise das crianças, né? Que tem crise de tudo. É crise do casamento, crise das crianças e tudo mais. Nossa, que droga. Então ela queria o quê? Que a mudança fosse na filhinha dela só. Mas ela não fez isso, né? Ela aprendeu diferente, na verdade. Então, quando ela começou a transformação nela mesma, né? Dominando o vilão e o inimigo nela mesma, tornando aliado, automaticamente a menininha já foi 50% de caminho andado com a criança. Vocês estão entendendo? Então eu, ao longo desses anos todos, eu já ajudei meu marido a evoluir muito a mentalidade dele, e o meu marido me ajudou a evoluir muito a minha própria mentalidade, né? Porque às vezes uma pessoa tem um comportamento diferente e nos influencia positivamente ali. Só que o contrário também acontece, né? Também acontece. Então, as mulheres que ficam aqui embaixo, elas vão passar a microvida delas, que é super importante, o dia de hoje é o que nós temos, reclamando de terceiras pessoas, reclamando e atacando o problema. Então, ela não, às vezes não vai vir para esse nível onde ela pensa, poxa, tem um cérebro ali. Como que eu posso usar isso a meu favor? Né? Como que o ser humano funciona? É assim, desse jeito? É só isso? Não, ela vai buscar mais, ela vai querer entender. E depois que ela vê, não tem como desver mais. E é isso que eu faço. É isso que eu faço. Ajudo as mulheres a verem isso. A se posicionarem de uma forma completamente evoluída no relacionamento. Tá? Então, o primeiro vilão que você precisa entender a partir de agora, que você precisa declarar guerra do tipo assim, é a mente e a parte da mente do seu marido que tem os comportamentos inadequados, crenças limitantes. Como que você vai aprender a resolver isso, entendeu? E não do tipo só ficar reclamando do problema em si. Beleza? E agora você sabe qual que é o segundo vilão? Está ligado com o primeiro, porém também é forte. Que são os hábitos, né? Hábitos e os comportamentos. E está sim alinhado com o primeiro, porque primeiro começa na mente e depois vai para o material, né? Você vai colocar em prática isso aqui. Então, quando uma pessoa vai fazer algo inadequado, nunca ela faz do nada, ela pensa primeiro naquilo. Ela imagina fazendo aquilo. E aí depois ela faz. Então não é do nada que as coisas acontecem não, viu? Meu marido fez isso do nada. Não. Já está bolando isso aí há muito tempo, já está pensando nisso. Já tem informações, já tem entradas ali sobre isso. Antes de se tornar físico, né? Começa aqui na mente. Então, nós somos seres de hábitos, se vocês forem notar, vocês vão conseguir identificar muito isso aí no seu dia a dia. Né? Você acorda, você já vai lá, e escova os dentes. Aí você pensa, nossa, que básico escovar os dentes. Só que um dia sua mãe teve que ir lá quando você era criança e todo dia pegar no seu pé, vem escovar os dentes. É assim que escova os dentes. Até que hoje é um hábito super normal para você. Mas quando você era criança, não era. Então a sua mãe ou seu pai, por exemplo, plantou isso lá. Essa informação, repetiu essa informação com você. E aí você pegou e se tornou o hábito de escovar os dentes após as refeições. Passar o fio dental. Tem adultos que até hoje não passam fio dental. Não aprenderam isso. Como é que torna o hábito de passar fio dental? Passando, se cobrando, passando. É assim que forma um hábito, na repetição. Né? Então, hábitos simples hoje, como escovar os dentes, você, às vezes, dirigir o seu carro, né? Ou você andar de bicicleta, ou coisas assim do dia a dia mesmo. Né? Até você andar, né? O hábito do andar, tá tudo automatizado, né? A fala, tá tudo. Mas um dia você não sabia nada disso, tá certo? Então o hábito é algo muito poderoso. E aí o que acontece, né? Aí a esposa, ela vê o hábito ali, né, inadequado, ela vê o comportamento inadequado, que é um vilão, né? Que tá doendo nela, ela não gosta disso. E aí ela quer uma coisinha rápida assim para poder resolver isso. Mas não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona. E eu prefiro vir aqui e falar a verdade para você
mesmo que isso doa um pouco, do que ficar pregando as doces mentirinhas aqui. Do tipo, ah não, beleza, vem pro meu método que rapidinho você consegue mudar isso. Ah, vem pra cá, 3 dias você consegue. É mentira isso, mentira, entendeu? Então eu prefiro só atrair as pessoas que querem a verdade, né? Do que essas que também, então já tchau. Já tchau pra você, porque eu prefiro falar a verdade, não ficar te enganando. Então, assim, o hábito não é uma coisa fácil de mudar. Na verdade, você nunca vai eliminar um hábito. Eles ficam... já existe, entendeu? Então, o que pode acontecer é você substituir esse hábito por outros e esse vai ficar adormecido lá na sua mente. Mais ou menos isso. Você como que fica adormecido e parou de dar comida para ele e ele fica lá no canto dele e não está aqui, entende? Não está acontecendo porque você substituiu isso. Mas você sabe como fazer aquilo. Mas você não quer mais fazer aquilo, deu para entender? Por exemplo, eu tinha o hábito de me alimentar muito mal. Por quê? Porque a gente viajava muito, às vezes chegava nas cidades, os restaurantes já estavam fechados. E aí aquela fome, né? E a gente pegava aqui, ó, e ligava lá, pedia o sandubão, e o macarrão, e pizza. Gente, tinha muito refrigerante, muitos enlatados, né? E isso não estava fazendo bem para mim. Mas era um hábito que a gente tinha, então quando a gente via, a gente já estava comendo aquilo. Só que esse hábito eu desaprendi? Não, eu ainda sei comer uma pizza, eu ainda sei comer essas coisas, eu não desaprendi, né? Só que está adormecido, porque eu comecei a substituir por outros hábitos, hábitos que me fazem bem, né? Que fazem bem para o meu organismo, para a minha vida, para o meu corpo. Então hoje quem está no comando são esses outros hábitos, muito bem fiscalizados por mim, mente. Mente, lembra? Primeiro que eu falei, a mente. Então eu sei hoje que eu preciso cuidar do meu templo, né, do meu corpo. Hoje eu sei que aqueles alimentos fazem mal para tal coisa, né? Então hoje eu tenho essa consciência e eu estou sempre no controle disso. Mente primeiro e depois os hábitos. Mas foi um tempo, né? Não foi assim da noite para o dia. Então os hábitos precisam da persistência. E aí eu sei que a sua pergunta é o seguinte, tudo bem, Di? Tô entendendo. Fácil não é ouvir essas coisas aí que você tá falando. Mas eu tô entendendo. E tem o meu marido aí nessa questão, os 2 vilões que fazem o meu marido ter comportamentos adequados. Exatamente, minha amiga. Agora você tá entendendo. E assim como acontece com a gente, também acontece com o seu marido. Então não se iluda de você querer uma dicasinha para você chegar lá na frente do seu marido. Sai do celular! Sai do celular! Você não me respeita! E querer que ele vai parar de fazer isso assim. Por quê? Isso já está automatizado. Ele já tem o hábito de fazer isso, né? Quando ele viu, ele já pegou o celular. Quando ele viu, ele já está lá falando com não sei quem. Então ele já se habituou a isso. Foi algo que já foi permitido ao longo do tempo. Muitas vezes pela própria mulher. Então quanto antes você vê um comportamento inadequado, antes cortar, melhor. Porque ele não vai ter a força do hábito depois, né? Mas ok. E agora você está com essa situação aí, algumas situações que você quer resolver, que já viraram foi hábito. Né? Quando o marido vê, já falou que você é isso. Quando o marido vê, já foi ríspido, porque já é um hábito dele. Né? Já foi permitido por muito tempo. Então, para você mudar isso daí e tornar o hábito seu aliado, porque o hábito é ótimo, gente. Também. Quando você tem o hábito de fazer coisas boas, né? Quando você tem o hábito de fazer coisas que te dão resultados positivos. Mas ele é o vilão quando é o contrário. Então a melhor forma de você mudar um hábito, né, é você substituindo ele. Lembra que eu falei que não dá para eliminar, mas se você substituir, é ótimo. E como que você faz isso? Ó, um passo de cada vez, né? Um passo de cada vez. E aí eu sei que você quer. Eu também queria isso. E isso é mais cômodo mesmo, né? Nós queremos tudo pronto. Né? Nós queremos tudo pronto. Só que nem sempre é assim, gente. Às vezes aquela outra pessoa não enxergou algo que você está enxergando. Às vezes o seu marido não teve a mesma vivência que você teve. Então, às vezes eu percebo que algumas mulheres, elas colocam o marido delas num pedestal, do tipo assim, como se o cara soubesse tudo, como se o cara
soubesse exatamente o que ela está pensando, como se ele tivesse todas as respostas, tivesse tido uma criação incrível, meu Deus, estudou nas melhores escolas e tal, tal, tal. E mesmo que estivesse estudado, às vezes a convivência com os pais não eram boa, ele não teve boas entradas aqui na mente. Então é óbvio que os comportamentos dele não serão bons também. Mas a gente às vezes fica naquela ilusão. Ele sabe o que fazer. Ele sabe, ele tem que aprender, ele tem que fazer. Eu vou ficar aqui 10 anos da minha vida esperando a boa vontade dele. Até que um dia ele acorde. Não tem lógica, né não? Não tem sentido isso. Não tem sentido. Então, o que as pessoas mais buscam é isso, é mudar o comportamento, né, o hábito dela. O hábito que ela não quer mais. E é fácil? Não, não é fácil. Né? Não é fácil. Mas, já combatendo uma grande objeção que você pode ter, que é o seguinte: ah, mas ninguém ensina nada a ninguém, cada um sabe que tal. Agora você já sacou que não é bem assim que funcionam as coisas, que nós somos muito influenciados, sim. Né? As nossas decisões não são tomadas pelo nosso consciente o tempo todo ali. É quase nada, tá? Quase nada. Então agora você também está vendo que tudo que está à nossa volta, o que está entrando aqui, ó, vai sair. O que está entrando, o primeiro vilão, a mente, o que está entrando na sua mente. Você já parou para pensar o que você põe aí dentro da sua cabeça? Que tipo de informação entra aí? Que tipo de gente você segue? Porque não tem lógica você seguir uma mulher que fala que os homens são babacas, né? Que o seu casamento não tem jeito mesmo. Dá um chute na bunda dele de uma vez, minha amiga. Né? Manda todo mundo para tal. E você querer ter um resultado de um relacionamento incrível. E você querer ser tratada como tal. Não tem como, porque você tá deixando isso entrar na sua mente e automaticamente na mente do seu marido também. Por quê que eu sei disso? Se vocês moram sob o mesmo teto e você deixa esse tipo de informação entrar, vai sair por onde? Pela boca e pelos comportamentos. Vamos refletir em outra frase. Da mente tem uma frase bonita, então agora tem que ter uma frase bonita também para os hábitos. Que a mente, qual que era a frase? Vença a ti mesmo e terás vencido seu maior inimigo, certo? E eu ainda acrescento, depois que você entender isso, você pode transformar a mente no seu maior aliado. Seu maior aliado aí. Agora vamos para uma frase bonita aqui para os comportamentos também, né? Porque não pode ficar sem frase bonita. Olha essa aqui. Os seus atos, comportamentos, falam tão alto, que eu mal consigo ouvir suas palavras. Essa foi forte, hein? Falam tão alto seus comportamentos que tipo aquela, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Mas os seus atos falam tão alto. O que você fala, fica escondidinho. Então os nossos comportamentos, né? Então o que entra aqui sai através dos seus comportamentos. E voltando, como que eu sei que o seu marido também pensa coisas parecidas com você? Porque você vai estar falando e agindo conforme você tem aprendido. E já é 50% de problema que você está arrumando para você. E aí vai entrar na cabeça dele, ele vai revidar a mesma coisa para você. E claro, já tem a parte dele, né? De coisas que estão entrando na cabeça dele. Né? Fora os seus 50%. Que são, o que é o seu 50%? É o que você deixa entrar, que está saindo, né? A visão que você está passando de você mesma para ele. E ele está formando uma imagem de você lá no cérebro dele. E como ele deve agir com você? O que você já permitiu, que você permite todo dia? Então ele vai acostumando com isso. Né? Os hábitos são formados assim. Você sabia? Na repetição diária. Na repetição diária. Então hoje, eu sei como o hábito funciona, eu sei como a mente funciona. E é muito interessante, mas vou explicar mais para vocês lá no evento, né? Como que o límbico, né? O seu cérebro límbico, e tem os personagens também, que eu vou mostrar para vocês, né? Carinhosamente, que a gente deu alguns nomes aí, para os 3 cérebros que cada um de nós tem. E o límbico, ele tenta parar a gente na hora que a gente vai formar um hábito, né? Porque ele não quer que você se desgaste, para que isso? Não, vamos ficar por aqui mesmo. Então hoje eu conscientemente, quando eu quero adquirir um hábito novo, né, fazer tal coisa, então eu sei que eu tenho que burlar isso, eu sei que eu tenho que repetir isso.
muitas vezes, até que aquilo faça parte de mim, até que eu sinta falta daquilo e até que eu faça no automático. Isso vale para tudo. Quem fala palavrão, quando vê já falou, sabe? Mas a pessoa está se corrigindo aos poucos. Ou a esposa que fala gritando em casa, o marido que é ríspido. Então, tudo isso, gente, são hábitos já formados e comportamentos. E comportamentos a gente pode mudar sim. Pode mudar sim. Certo? Pode mudar. Seguindo aqui. Então, exatamente isso que eu quero te dizer. Acho que você já entendeu. Que você pode inspirar e influenciar aquela pessoa ali do seu lado, que é o seu marido, foi quem você escolheu, nem fui eu, foi você, a ser melhor e principalmente ele a ser melhor com você, esposa. Com você. Então isso para mim é um grande motivo, um grande motivo. Você é um grande motivo, o seu valor é um grande motivo. Agora, se você acredita que não, você sempre vai jogar a responsabilidade para frente das porteiras do seu reino, né, para fora, como se outras pessoas fossem fazer isso. Ou outras pessoas, digamos, nossa, mas é minha sogra que é a principal causa e a vilã do nosso relacionamento. Será, gente? Deixa a sua sogra lá na casa dela. Será que ela sabe tudo isso que você está aprendendo aqui? Possivelmente não. Então esteja mais no controle, sabe? Então tem mulheres que ficam 20 anos, gente, 20, 30 anos no relacionamento, nessa espera, nessa de jogar responsabilidade para os outros, nessa de não trabalhar propriamente os próprios comportamentos, de não inspirar as pessoas do próprio reino dela. Aí tem uma que me disse assim um dia, ai, mas sempre a mulher, nossa, sempre a mulher. Essa mulher sim, é a mulher sim, é a mulher sim. Qual o problema? Nós somos capazes de fazer as coisas acontecerem. Entendeu? Isso é uma frase típica de quem fica jogando responsabilidade para terceiras pessoas. Eu te convido a parar com isso. E tem mais uma coisa. Essa é a minha verdade aqui. Vocês acham que são capazes? Eu acho que vocês são capazes. Ah, é só a mulher, sim. A mulher vai pra cima, sim. Faz acontecer, simplesmente porque nós somos corajosas, somos fortes, e daí? Entende? E não tô falando só de sexo, de mulher, de homem, mas tô falando de atitude aqui. Então quem fala um trem desse pra mim é porque tá escondendo a falta de atitude. Essa é a verdade. Tá? Quem se importa que vai começar as mudanças, se é você, se é o seu marido, o que importa é os resultados que vocês vão ter, a vida boa que vocês vão ter, o relacionamento harmonioso que vocês vão ter, uma família unida que vocês vão ter. Quem se importa? Eu pouco me importo se foi eu que dei o primeiro passo lá atrás. Se tratava de mim. Se tratava do que eu queria receber e do meu valor. E eu não decidi me casar. Não foi uma decisão minha, ninguém me obrigou. No nosso país, pelo menos, não é assim. Ou pelo menos, eu acredito que não é, né? A gente escolhe com quem a gente vai casar. A gente escolhe se vai casar ou não. E eu decidi que queria viver um compromisso. Não estava legal o meu compromisso, não estava bom o meu relacionamento. E aí, o que eu faço? Ai, mas essa é uma mulher. Então, como é que resolve isso? Vou te dar alguns passos agora. Isso aqui que eu tô te falando não se trata só do seu marido, esposa. Não se trata só da sua sogra. Não se trata de você, aonde você for, você tem uma mentalidade diferente. Você tem hábitos que fazem bem pra você, independente de qualquer pessoa. Tá? Mas enquanto você ficar aqui, ó, na ralézinha, aqui embaixo, você não vai sair daqui. Você não vai conquistar essas coisas. Entende? Primeira coisa que você precisa fazer para começar a reverter isso. Então agora, nessa live, você aprendeu e entendeu. Aprendeu e entendeu que os comportamentos inadequados, muitos deles, né, que o seu marido tem, começou na mente, né? Ou seja, o que está entrando aí na mente do seu marido. A primeira coisa é essa, né? E o quanto o cérebro influencia ali, o inconsciente influencia ali. Então você já vai para um nível diferente. Você aprendeu e entendeu que os comportamentos e hábitos são fortes, né? São vilões também quando eles são inadequados, mas eles podem ser alinhados quando você começa a substituir esses hábitos. Certo? E você aprendeu e entendeu
que você ter a sua responsabilidade e assumir a responsabilidade que tem a ver com você em primeiro lugar, vai ser ótimo quando você pegar o seu próprio vilão e transformar no seu aliado, você já vai, de tabela, fazer uma transformação ao redor de 50% pelo menos. O que é muito bom. E aí depois disso, a outra pessoa, com a sua influência, ela vai pegando o jeito também. Mas pelo menos você fez a sua parte. Você fez a sua parte. E quero te dizer mais, foi feito várias pesquisas já. E nós temos, como eu posso dizer, é como se o nosso cérebro se desarmasse mais para que a gente aprenda com pessoas mais próximas a gente. Sabe? Então, nós aprendemos muito facilmente com as pessoas do nosso meio. Então, muitas coisas que você aprendeu com seus pais, aprendeu com alguns amigos, né? Algumas pessoas próximas, alguns comportamentos. E alguns comportamentos foram bons e outros foram ruins. Então, eu quero te dizer que eu e você, as esposas, né? Nós temos um grande caminho aberto para influenciar o nosso parceiro a ser melhor. Mudando nossas atitudes, né, aprendendo sobre isso, técnicas para fazer com que ele também seja influenciado. Então, você não acha um pouco absurdo, às vezes, um marido ser influenciado lá pela mãe, lá pelos amigos, e menos por você, que é a esposa? Porque você é a mais próxima. O seu marido te vê nua, né? Nua. É um nível de intimidade maior. Então, as esposas, ainda mais do que qualquer outra pessoa, pode influenciar mais rapidamente um parceiro, porque ele vai ficar mais desarmado. Entende? Porque ele escolheu essa mulher, que é você, né? E por que eu falo que é até mais do que a mãe e que o pai? Por mais que eles tenham autoridade, né, ali, e o seu marido ficou muito tempo com eles, a esposa fica mais tempo com o marido. Eu passei na casa dos meus pais menos de 17 anos e já fui embora. Fui seguir minha vida. Mas com meu marido já está quase sendo isso, já está quase ultrapassando isso o tempo que eu estou com ele. Então hoje o meu marido me influencia muito mais. E eu influencio ele muito mais do que os nossos pais. Tá certo? Então, primeiro trabalhar a sua mentalidade, tá? Eu vou explicar mais isso mais na frente aí. E tem aquele ditado, né? Quem anda com morcegos corre o risco de acordar de cabeça para baixo. Então, nós estamos sempre influenciando e sendo influenciados, sim. Sim, e isso é uma grande vantagem, se você entender como você usa essa ferramenta da forma correta. E a melhor forma de você substituir um hábito aí, um comportamento inadequado do seu parceiro e até mesmo o seu, é substituindo, gente. É indo de passo a passinho, tá? Substituindo aos poucos. Por exemplo, uma pessoa que, sei lá, no meu caso, por exemplo, naquela época que eu comia muito fast food, muitas essas coisas que não eram boas para o meu organismo, o que eu fiz? Eu não fiz um corte seco, porque eu sei que não funciona bem assim. Então eu fui substituindo aos poucos. Por exemplo, na minha refeição, eu comecei a substituir, por exemplo, ao invés de colocar 2 massas, colocar só uma, e colocar um pouquinho mais de salada no outro dia, sabe? Eu ia substituindo até que meu organismo começou a se purificar, e eu comecei a gostar dos resultados, e aí eu fui melhorando, melhorando, até que hoje para mim é super normal, tá certo? Então, da mesma forma aí, na sua casa. Uma outra técnica legal que eu quero te passar aqui é o seguinte, vocês estão anotando, né? Eu espero que sim. Às vezes, gente, a gente fica muito na cegueira, eu tô falando de comportamento, tá? De hábito. A gente fica muito na cegueira do resultado que a gente já quer ter, sabe? Ai, mas nossa, aí a gente foi na academia um dia, a gente fica na fissura ali querendo aquele resultado logo, né? Nossa, não veio, aí você se pesa, não emagreceu nem 1 grama, aí você fica um pouco frustrada. Por que isso? Porque a gente está muito focado no resultado. E é importante você ter uma meta? Claro que é. Mas nesse processo do dia a dia, ali na nossa rotina que a gente está fazendo essa transformação, de substituir,
velhos hábitos ou de incluir um hábito novo, eu indico para você não ficar focada só no resultado que você quer ter. Por exemplo, a mulher que quer que o marido já melhore logo, né? Que ela já quer que ele corrija aquele comportamento. E aí ela fica focada só nesse resultado. Tipo, eu quero que meu marido saia do celular. Eu quero que meu marido saia do celular. Tipo assim, parece que todo o casamento dela gira em torno só disso. Ela não percebe que tem mais coisa à volta. Mas voltando. E aí ela quer isso, ela quer esse resultado. E aí ela está substituindo um hábito, né? Um comportamento ali aos poucos. Mas aí ela quer rápido. E ela fica frustrada porque, não aconteceu, entende? Em 7 dias, por exemplo. Então, a técnica que eu vou te passar é o seguinte: quando você estiver substituindo um hábito, o que é a melhor forma? É substituir por outro. Você entendeu essa parte, né? Você vai substituir por outro que seja positivo, que seja contrário àquele, certo, né? Você vai se focar na nova identidade que você está formando ali, tá? O que você deseja realmente se tornar. No caso do casamento, o casamento que realmente você quer ter e não focar apenas em uma coisinha, sabe? Em um resultado muito rápido, porque senão você não dá conta de continuar. Então é algo que eu tenho testado e tem funcionado muito bem. Por exemplo, quando eu quero incluir um hábito, um exemplo, que eu estou no processo, né? Estou incluindo esse hábito, então, de estudar durante 1 hora, ler um livro ou estudar algum mentor logo após o almoço. Então, não ia nem falar disso, mas sempre que você quiser ajudar, né, o hábito a se formar mais rapidamente, você cola ele com algum outro que já esteja automatizado. Tá? Então, o que está automatizado para mim? O horário do almoço é sempre aquele mesmo horário. E logo em seguida eu e meu marido, a gente tem uma breve conversa, assim, de casal, tomando um cafezinho, também é todo dia que isso acontece, logo após o almoço, certo? Então, eu tenho 2 atividades já automatizadas. Então, para mim fica mais fácil incluir o horário da leitura aqui, tá certo? Ó. Por quê? Porque eu já tenho esses outros 2 hábitos que é certeiro. Então, logo em seguida, eu já tenho esse que eu estou incluindo. É como um estilo novo de vida, né, de alimentar sempre a minha mente com estudos e tal, tá certo? Então, isso tem funcionado mais, porque daí eu tenho mais paciência comigo mesma, sabe? Eu não fico frustrada porque eu não li 30 páginas naquele dia. Eu não fico frustrada com isso. E sim, eu fico feliz, né, e comemoro porque eu consegui naquele dia tirar o tempo de estudos ali e eu dei mais um passo, mesmo que pequeno, para essa versão da Jaylee que está por vir, tá? Nessa construção que eu estou tendo. Vocês estão me entendendo, gente? Então eu percebo que muitas mulheres, elas fazem isso de forma inadequada, por isso que elas param, né, do tipo assim, eu até vi um comentário no começo da live. Eu começo e depois, eu largo tudo pra lá. Porque ela não entendeu isso. Ela quer um resultado imediato e não é assim que funciona, né? Ela pensa só no resultado ali. Ela não pensa na versão dela mesma que ela está formando, que ela está construindo. E o tempo respeita o que o tempo constrói. Então, sempre que você for mudando do tipo, um exemplo que todo mundo quer isso, é a tal do exercício, tal dos exercícios. E você sabe por que as pessoas não conseguem o hábito do exercício físico? Por causa disso aqui que eu estou te falando. Porque ela quer o resultado imediato, de emagrecimento, ou do corpo todo tal. E ela não faz aquilo pensando na nova identidade que ela vai ter. No estilo de vida, que aquilo faz bem para ela, que aquilo vai ser ótimo na construção do novo eu dela. Deu para entender? Então ela vai para academia, que saco, hoje não perdi nenhuma grama, viu? Que droga, nossa, não tô vendo nenhum resultado aqui. Ela tá buscando o resultado só ali. Ok? E a outra técnica, eu acabei de falar junto aqui, é que você não muda um hábito da noite para o dia. Por que isso? Porque você já fez o velho hábito muitas e muitas e muitas vezes. Você já deu força para ele. Já está mais que impregnado aqui. Então, precisa ter bastante persistência até que o outro esteja no automático, até que aquilo você faça por prazer, né? Faça parte de você. Então, se você é o tipo de mulher que não é,
de persistir, é aí que está o erro, né? E aquela técnica anterior vai te ajudar nisso daqui, ó. Então, outra coisa, assim, falando do meu pessoal mesmo, que eu faço e que dá muito certo, sempre que eu vou substituir um hábito ou trazer um novo hábito, é que eu entendo que é melhor eu começar de pequenos passos do que querer fazer a doida logo. Então eu vou fazendo de passo a passo, sabe? De passo a passo, coisas pequenas no meu dia a dia que tenham a ver com essa transformação, porque dessa forma eu não vou ficar frustrada, eu vou conseguir fazer aquilo. E eu estou na construção diária do meu eu lá do futuro, né? Do meu casamento, do que você queira aí. Então, os passos pequenos são bem importantes, porque senão é a dieta do alface, a dieta da lua, né? Ou qualquer outra coisa assim. No casamento funciona igual. A mulher vai, faz 30 dias, várias coisas legais, e o casamento começa a tomar um outro rumo, e o marido começa a gostar e começa a se transformar, aí ela para. Ela para. Porque ela não faz aquilo ainda como um estilo de vida, né? Como algo que ela quer sempre. Mas sim algo que ela quer fazer só naqueles 30 dias, por exemplo, e depois quer o resultado para sempre. E isso não existe, né, não? Porque o hábito nem está arraigado ainda, tá? Nem está arraigado. Então tem pessoas que, dependendo da pessoa, precisa de até 6 meses para um hábito começar realmente a fazer parte dela. E tem pessoas que até mais que isso. E tudo bem. Se você consegue antes, tudo bem também. Vamos a algumas coisinhas que você já pode fazer hoje, alguns pequenos passos aí, tá? Para a gente trabalhar a sua mente e a sua postura no comportamento, sabe? No hábito, tá certo? Sobre a mente, você vai de forma mais consciente olhar no seu ambiente, aí, à sua volta, e verificar quais são as informações que estão entrando aí, tá? Então eu sugiro que você comece por você mesmo. Então, o que está acontecendo desde que eu acordo, né? O que eu faço, o que eu falo, quem que fala as coisas para mim, o que essas pessoas falam para mim. Então, de forma mais consciente, porque às vezes você vai lá ter um papo com aquela sua amiga, ela não fala nada de bom para você, mas você fica lá. Às vezes você não percebe, e agora você vai de forma mais consciente. E segundo passo, que você já pode fazer hoje, já para a gente iniciar essa mudança de ambiente e iniciar esse novo hábito. Você vai fazer uma limpeza nos seus grupos, é muito bom você fazer isso. Grupos de WhatsApp, pessoas que você segue. Sabe aquela limpeza que a gente faz na nossa bolsa de vez em quando? Que tem um monte de papel lá dentro, coisas que não importam mais, que fica só pesando ali? Então, é a mesma coisa. Então, faz essa limpeza aí e também nas suas redes sociais, né? Eu sei que nas redes é um pouquinho mais de tempo, mas você vai ver que é muito importante. Porque às vezes, gente, vai aparecendo no seu feed o quem você segue, tá certo? Só que às vezes aquelas pessoas estão falando coisas que são contrárias ao que você quer receber. Por exemplo, eu venho aqui e falo que você pode ter um casamento de excelência, né? Eu acredito que nós estamos alinhadas, né? No que você tem buscado. Só que às vezes vai ter uma outra pessoa lá, que você segue também, que vai falar totalmente o contrário do que eu tô falando. E aí você fica nesse chove e não molha. Né? Não traz nada de bom para você. E em outras áreas também, né? Então, faça essa limpeza e depois você vai seguir, né, aquelas pessoas que fazem bem para você em todas as áreas da sua vida, tá certo? E claro, vai lá, começa a me seguir, começa a participar aqui certinho das lives, né? Porque daí você vai o quê? Entrando na nossa vibe aqui, né? E aí, automaticamente, nós vamos começar muito de leve mesmo, tá? Fazendo algo que vai interferir um pouco lá no universo do seu parceiro, lá na mente dele e no comportamento dele, que está ao seu alcance fazer. Então, de manhãzinha já você vai procurar ali em algum momento já falar alguma palavra positiva para o seu marido, tá certo? Alguma coisa boa, deseja um ótimo dia, você um ótimo profissional. Se vocês estão um pouco frios, começa por aí. Aí se você fala, Jaylee, mas isso eu já faço, você pode o quê? Aumentar um pouquinho a frequência e também aumentar um pouquinho a dose, por exemplo. Se você dá um selinho, você pode dar um beijo mais caprichado ali, né? Um pouco mais quente.
Você pode dizer palavras mais positivas ainda, com uma intenção mais forte. Então isso já vai fazer você se movimentar hoje, anotaram? Gente, então é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Um beijo enorme e lembre-se, com a técnica certa o resultado é bem diferente. Tchau, tchau!